Glória a Deus. Muitos são os trabalhar do Senhor, né? Né, irmãos? Muitos são os trabalhar do Senhor. Às vezes até um cheiro de marmita vem uma bênção em seguida, né? Vocês já ouviram esse testemunho, não? Às vezes alguém encontra alguém no ônibus e se apaixona por ele. Às vezes tem um amigo que pede... Você já viu um amigo orar pelo outro para ser amigo dele? Senhor, olha, eu quero ser amigo daquele cara. Já pensou? São testemunhos de vitórias. Às vezes vem um amigo e apresenta uma amiga e aí se torna um casal. São as formas que Deus faz, né, irmãos? Para nos abençoar. Às vezes passa um soldadinho lá, né? Viu aquele soldadinho? Bonito eles, né? O soldado do exército. Passa em frente à porta, aí vem aquela moça e se apaixona. Né? Qual que é o seu testemunho? Glórias a Deus. Deus é bom, né? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos 34, irmãos. Quem fez a nossa campanha da madrugada? Olha quanta gente. Tinha bastante gente ali. Algumas pessoas mandaram mensagem pelo WhatsApp pedindo oração. É maravilhoso. Não é fácil não, hein? Você fazer 3 dias ali de oração, acordar na madrugada, ainda ouvir o pastor falando ainda na madrugada, né, irmãos? Mas é aquilo que nós... É dessa forma que nós alcançamos aquilo que o Senhor quer sobre nossas vidas. Salmo 34, livro de Salmos, bem facinho para abrir. Você vai lá no meio da Bíblia, já abre assim, dá uma folheada. Se cair o provérbio, você vai um pouquinho para frente. Se cair o Malaquias, você volta um pouquinho. É um livro grandão, né? Tem bastante capítulos, então é facinho de você folhear ali e achar. Você pode também ir lá no início da Bíblia, olhar ali o índice, correr, tá bom? Todos conseguiram achar? E mesmo assim, se você não trouxe sua Bíblia também, você pode acompanhar com a gente no telão. Salmo 34. Eu vou lá para o versículo 4. Já estão com ele aberto aí? Vamos ler aqui para a gente entender o que o Senhor tem para nós. Salmo 34, vai lá no versículo 4 que diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Olha que bom, fazendo aqui uma análise do texto. Busquei, se eu busco é porque tem alguém que está ouvindo. Se eu estou falando, se eu estou buscando, né? Não é que nem aquele, você já viu aquele caso de foram 2 testemunhos de Jeová na porta de alguém, chegou lá, bateram na porta, falou assim: eu quero conversar com você. E a pessoa lá no fundo falou assim: o que você quer falar? Não, vem aqui que eu quero conversar com você. Aí a moradora virou e falou assim: mas tem alguém aí com você? Tem uma moça aqui junto comigo. Então conversa com ela. Né? Você tocou a campainha porque você sabia que tinha alguém lá, então você buscou. Deus... Da mesma forma, você está buscando ao Senhor, você está buscando porque você sabe que Ele está te ouvindo, né? E Ele me respondeu, Ele não ficou lá que nem a pessoa que morava lá naquela casa, né? Que respondeu mal. Ele respondeu e me livrou de todos os meus temores. É ruim quando a gente fala com alguém, né? Às vezes a gente, até dentro de casa mesmo, né, irmãos? Tem alguém assim lá na sua casa? Às vezes você fala, parece que a sua voz, a pessoa está tão cheia de atividades, né? Não sei se é TDAH, não sei o que é. Que às vezes você fala com a pessoa, parece que a pessoa não responde. E o pior é que eu tenho uma abençoada lá em casa. Já falei quem é. A abençoada não é o Thor, não é o Paulo, nem o Arthur, né? Que você fala, às vezes ela... Mas eu te respondi, respondeu nada, né? Acho que na cabeça você achou que respondeu. É ruim quando você fala e você não tem uma resposta. Mas com Deus não é assim, não. Você fala e Ele te ouve e te responde. Ah, mas como que Deus fala com você?
Deus fala conosco de várias formas. Olha que interessante. Uma vez, estava aqui no Jaraguá, com alguns problemas, peguei o carro e eu gostava de ir lá para o Pico do Jaraguá. Colocava o carro ali naquela quebradinha ali, onde o pessoal gosta de olhar lá para baixo. Quem é antigo aqui de Jaraguá, lembra que o pessoal, antes que tinha aquele guarda-rei, jogava os carros lá embaixo para receber dinheiro do seguro. Agora não, tem o guarda-rei lá. Eu sou da época que podia subir no Pico do Jaraguá até de madrugada lá, né? Era muito bonito, a gente subia na madrugada lá, ficava olhando. Mas o dia que eu fui, estava passando por umas dificuldades, e eu subi lá, fui falar com Deus. E Deus não falou comigo audivelmente, mas eu estava ali orando a Deus, de repente veio um passarinho assim. Eu não lembro se era um pardal, alguma coisa assim, e veio do meu lado. E eu estava assim, sentado, e ele veio e pousou assim em cima da minha perna, e ficou ali junto comigo, olhando para mim. Eu achei que estava doente, né? Mas não, ele não estava. E ele olhava assim para mim, parecia que ele estava querendo dizer alguma coisa. E aquilo disse muita coisa na minha vida. Assim, através do olhar daquele passarinho para mim, disse muita coisa. Mas você está ficando louco? Não estou ficando louco. Dizia muita coisa para mim. A primeira lição que eu tive ali foi que ele não estava com medo de mim. E eu não ia fazer mal para ele. E estava ali. Será que ele estava tentando falar comigo algo? Será que foi Deus que enviou ele ali? E aí eu olhava para o horizonte e via como o planeta é grande, como as coisas são grandes. E como a gente, às vezes, espera que Deus fale com a gente assim, acorda aí. Não, ele fala diversas formas, ele pode falar com você. Ele pode usar alguém para falar com você. Ele pode usar um cara que não tem, um ateu, e virar para você, uma vez aconteceu isso. Estava passando por uma dificuldade no trabalho, e quem tem que sustentar a sua casa sabe, né, irmãos, como é difícil. Eu estava passando por uns momentos de altos e baixos, e Deus usou um ateu para falar comigo, um cara que não acreditava em Deus. Ele virou e falou assim: meu amigo, por que você ficou assim depois da reunião? Você não crê em Deus, não? Um ateu falou isso. Ele falou assim: eu gostaria. Ele morreu, teve um infarto e morreu, esses dias até. Ele falou assim: o meu maior desejo era de não ser ateu, porque eu queria acreditar em Deus, porque eu sei que aquele que acredita em Deus é muito melhor do que aquele que não acredita. Você parou para pensar que nóia da cabeça da pessoa? Poxa, então acredita então, se você é tonto, né? Então acredita em Deus. E ele falava assim: a humanidade toda, a gente precisa, ele dizia isso, irmão, guarda isso. A gente tem que, eu não creio em Deus, mas Deus tem que existir, porque se Ele não existir, nós estamos lascados. Se Deus não existir, irmão, nós estamos perdidos, por causa dos detalhes da natureza, dos cosmos, da guerra, de tantas coisas. Você passou pelo Covid do teu lado. Eu conheço pessoas aqui que teve o Covid dentro da sua casa. Teve gente que sentiu até os sintomas do marido. E você está aqui glorificando o nome do Senhor. Está você e teu marido, né, Luciano? Está você e tua esposa aqui e passou por tudo isso. Porque, gente... E aí o Reinaldo estava aqui falando, Deus usou muito a vida dele para falar aqui conosco antes de começar o culto. E ele falando ali, e a gente dando risada, mas, gente, é verdade tudo que ele está falando assim. Por que eu vou dormir e vou ficar preocupado se eu tenho um Deus que tanto cuida de mim ali? Se eu sou um passarinho desesperado, eu sei que Deus não vai me pegar e vai amassar assim e me jogar fora. Deus não está preocupado quem eu sou, o que eu faço ou deixo de fazer. Ele está preocupado no meu desejo que eu tenho de ser pessoa cada vez melhor. É isso que Deus está preocupado conosco. Então Ele nos livrou de... E aí, em terceiro lugar, Ele responde e nos livra de todos os nossos temores, né? Esse capítulo 34, irmãos, ele faz referência com o livro de Samuel. Lembra da história de Davi? É um cântico, né? O Salmo 34, todo ele, é um cântico, é um louvor. E ele se refere
de Davi, né? Ele que fez esse louvor. E quantas vezes você vem aqui e louva a Deus também, uma situação, você está doente, está triste, está angustiado, mas você está louvando a Deus. E Davi, nesse capítulo, ele estava fazendo referência a 1 Samuel capítulo 21, que ele estava sendo perseguido. Quem conhece a história? Davi derrotou Golias, lembra disso? E Davi estava popularmente bem na foto, né? A popularidade de Davi estava muito grande, porque ele tinha matado Golias. Golias era um cara que ele pegava as pessoas e cortava elas, ele rasgava a pessoa nas mãos. A espada dele era maior do que duas pessoas juntas. Imagina você juntar duas Laila assim, ó, faz lá uma espada. A espada era 3 vezes a Laila, o tamanho, o peso dela. E ele pegava, ele destruía o exército. Os filisteus, eles se sentiam o melhor de todos os exércitos. Por quê? Porque tinha Golias. E Davi derrotou Golias, você sabe bem da história. E além de acabar com Golias, somente com uma funda, o que ele fez no final? O que ele fez? A gente não conta isso para as crianças, né? Os teatrinhos aqui e tal. Foi lá, pegou a funda, girou, e ele foi ao chão, não é assim? Canta aí, Leandro, como é que é? E a funda, né, que Davi pegou, girou, e Golias foi ao chão, né? A gente canta desde criança isso. Mas não contaram pra gente, se você ler a Bíblia, depois quando você é criança, você vê, Suzy, que ele pegou, o que ele fez depois? Pegou a cabeça do cara, rasgou a cabeça do cara e fez assim ainda, né? E ali, a popularidade do capítulo 4 ali, a popularidade lá em 1 Samuel 21, estava grande. Ele tinha derrotado Golias, ele tinha arrancado a cabeça do Golias, e o povo estava falando assim, e o rei na época era o rei Saul, e o rei estava louco, querendo acabar com Davi, estava perseguindo Davi para matar ele. E o povo, a popularidade dele estava tão grande que o povo falava, falava assim, Saul destrói milhares, Davi destrói 10 milhares. Ou seja, né? Um destrói milhares de pessoas, 1000 pessoas, o outro 10.000. E Saul estava lascado, com raiva, querendo perseguir Davi para o matar. E nesse momento, Deus tinha dado o livramento para ele não morrer, né? Pelo Golias, que era o gigante. E também estava dando livramento para ele, porque o rei Saul queria destruir Davi também. E a Bíblia fala que ele estava indo para um lado e para o outro. Ele foi para Gate, ele estava desesperado para fugir de Saul, que era descendente dele, né? Queria matar Davi. O que Davi fez? Foi se esconder. Aonde Davi foi se esconder, irmãos? Onde ele foi se esconder? Quem lembra da cidade? Quem lembrar da cidade vai ganhar uma caixa de bombom. Ele foi para onde? Para onde foi? Para Gate. Sabe onde era Gate? A cidade dos filisteus. Olha só, ele tinha matado, tinha destruído Golias, e ele foi lá para Gate, que é onde os filisteus ficavam. Só que ele foi porque não tinha outro lugar. Se ele fosse para Saul, Saul o mataria. Ele foi para lá. O que ele fez? Ele chegou lá entre os filisteus e se fingiu de retardado, né? Fingiu de bobo. A Bíblia fala que diz que ele ficava escrevendo nas portas do palácio bobeiras, e diz que ele babava, sua barba ficava cheia de baba, se fazendo de louco. Aí o rei, que era o rei Abimeleque, né, que também é chamado de Aquis, é a mesma pessoa, o rei Aquis, olhou para ele e falou: "Ixi, esse aí fica tranquilo." Quantos inimigos nós temos na nossa vida que a gente acha que não faz sentido nenhum, e às vezes Deus está usando aquilo ali, ó, para poder provar alguém. Quantas vezes nós estamos trabalhando na nossa vida, e às vezes Deus te dá uma estratégia, e fala: o que Deus está fazendo? Deus faz algo incrível, irmão. O tema da minha mensagem aqui: Deus usa pessoas comuns para realizar coisas espetaculares. E ele se fingindo de tonto, escrevendo lá no palácio, né? E o rei Abimeleque pegou e falou para ele: ó, fica tranquilo, esse cara aí tá louco.
E o plano funcionou, porque Abimeleque falou assim: esse cara tá louco, e logo já dispensou ele lá. Imagina um cara como Davi, que você sabe a história dele hoje. E foi assim, irmãos. Então o capítulo 34 de Salmo fala isso. Então se você ler lá, agora é mais gostoso você ler, né, irmão? Por isso que é bom você vir na igreja para ouvir a palavra. Você chega em casa e pega o capítulo 34 e vê. Lá todo o capítulo 34 ele vai falando sobre isso. E Deus me livra disso, e Deus cuida de mim, e o Senhor me respondeu, né? Que mais ele diz ali? Ele fala: provem e vejam que o Senhor é bom. Ele fala no versículo 10: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam no Senhor não tem falta de nada, irmãos. Esse aí é o versículo 10 que ele fala. Que mais que ele fala? No versículo 15 ele fala: os olhos do Senhor voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito socorro. Aleluia! Deus está atento a ouvir o seu grito socorro. Aleluia, glórias a Deus. Que ele diz ali no versículo 20: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Hoje eu orei por um motoqueiro ali, e eu sei que os ossos dele não vai ser quebrado. Pode ser que até quebre ali numa luta que ele vai fazer, de repente, sei lá, numa vitória que ele foi ter ali, eu não sei, mas dentro da moto de queda ele não vai cair. Porque diz os lutadores, você já viu? Que o lutador, para ele ser bom e famoso, ele tem que ter pelo menos um ou outro dedo ou quebra, né? Mas para poder mostrar vitória, não derrota. Não vai ter motoqueiro aqui que vai cair em nome de Jesus, porque o Senhor tem guardado. Você crê nisso ou não? Não crê? Deus tem protegido aí lá. A igreja, será que tem o santo do protetor dos motoqueiros, né? Diz que a igreja católica tem um santo para cada um. Mas eu sei que o santo protetor dos motoqueiros é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele fala no versículo 20: ele protege todos nós e nenhum dos nossos ossos serão quebrados. Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar, irmãos, o versículo 6, Salmo 34, versículo 6 diz: este homem pobre clamou ao Senhor e ele ouviu, e libertou esse homem pobre de todas as tribulações. O que você tem que ter medo? Que nem o Reinaldo falou assim: acorda, irmãos, olha o tamanho do teu Deus. Naquela hora que aquele bichinho ficou olhando para mim, eu olhei as circunstâncias da vida e eu vi que eu sou incapacitado, sou limitado, mas eu sei que eu posso melhorar. E eu sei que eu tenho um Deus maior do que todas as minhas dificuldades. Eu tenho um Deus que é comigo em todas as minhas limitações. Saiba que você é limitado, mas você tem um Deus que é ilimitado. Você é limitado, mas Deus é ilimitado. A terra está em crise, mas os céus não estão em crise. Versículo 17: os justos clamam. Quem é justo, irmãos? Quem é justificado. Então, você está na casa do Senhor, está ali obedecendo a Deus, está seguindo o caminho, você é justificado em Cristo. Por exemplo, qual que é, irmãos, aonde que a gente aprende que você não pode trair sua esposa? Onde você aprende que você não pode enganar? Onde você aprende que você não pode sair devendo aí os outros e não pagar, né? É só na igreja, é só a Bíblia que diz isso para nós. Então, através da palavra de Deus, vai nos tornando justificados. Então, nós não somos, irmão, nós não somos nada sem Deus em nossas vidas. Mas através de Deus, nós somos justificados. Então, ele diz: nós somos justificados. E aí sim, quando nós somos justificados, aí Deus ouve a nossa oração e nos livra de todas as tribulações. Lembra do Isaías 59? Eis que as vossas, isso é quando a gente está lá no mundo, as vossas iniquidades, as suas más decisões, os seus erros, o seu pecado, as coisas desse mundo, né, irmãos? Lá fora, ele tem te separado de Deus, diz Isaías. Mas ele diz assim: os seus pecados me afastam de ti, mas os meus olhos e as minhas mãos, meus ouvidos não estão fechados, meus olhos não estão fechados, e os meus braços também não estão encolhidos, para não poder abençoar você. Então ele está aqui hoje para te livrar de todo. Qual é o seu medo? Diga para o seu medo assim: olha só, medo, o tamanho do meu Deus.
Obviamente que algumas pessoas vêm para a igreja para esquentar o banco. Quando você vem para a igreja, a Bíblia fala que nós temos que experimentar a Deus. Olha o que diz Salmo 34, versículo 8. Coloca lá para nós, versículo 8. Diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Olha para quem vem para a igreja e esquenta o banco. O que é esquentar o banco? Não consegue dar um glória a Deus. Não consegue sentir a presença de Deus. Vem para a igreja e volta para casa da mesma forma. Acredito que não tenha pessoas assim. Mas se tiver, irmãos, não é o que Deus quer para a sua vida. Essa palavra, irmão, provem, lá no hebraico, lembra? Hebraico, Antigo Testamento, grego é o Novo Testamento. Essa palavra provem aí, ela significa ta'an, no hebraico, que significa provar. É provar mesmo, provar, sentir. Quando você prova ali uma pera, se você não tocar, colocar na boca e você não sente, você não provou. Se você chega na casa do Senhor e vai do mesmo jeito embora, você também não provou da delícia que é estar na presença do Senhor. Pastor, o que eu preciso fazer? Abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor. Diga glórias a Deus. E aí você sai daqui com lições aprendidas. Por quê? Também tem aquele que esquenta banco, que sai da igreja, e lá fora a palavra só serve para ele aqui. Quando chega ali fora, por quê, irmãos? A pessoa que está sendo justificada, que está no mundo, ele quer Deus, ele quer Jesus. Todos nós queremos Jesus. Quem não quer Jesus? Todos nós queremos Jesus. Mas quando Jesus pede para que eu venha perdoar o meu irmão, quando Jesus pede para que eu deixe de fazer isso, que eu seja íntegro, que eu seja sincero, que eu seja assim, aí eu falo, não, acabou, não quero brincar mais, não quero ser mais isso. Eu vou ter que, ser fiel à minha esposa? No mundo eu não era, eu não aprendi assim, meu pai não era, meu avô não era, por que eu tenho que ser? Mentira, engano, coisas erradas? Não. Todo mundo na minha família sempre foi assim. E agora eu vou para uma igreja que diz que eu não posso mentir, eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso me acertar, eu preciso ser um ser humano cada vez melhor, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que honrar a minha esposa, eu tenho que honrar o meu marido. Quando as pessoas começam a ver que a ética bíblica é isso, que você não pode bater na sua esposa, você não pode bater no seu esposo, você não pode xingar ele, você não pode usar palavras que venham a agredir e ser uma pessoa tóxica, falando coisas de baixo calão, ou seja lá qualquer coisa. Por quê? Porque a tua esposa, você tem um sogro, irmãos, que você não sabe quem é. O seu sogro não é esse cara que você conhece, o seu sogro é o Senhor. E quando você maltrata um animal dentro de casa, quando você maltrata a esposa, quando você maltrata uma criança, você maltrata um filho, você fere o coração de Deus. E a humanidade está aí. Tem uma mãe aí que está sendo, diz que se ela for condenada, vai ser condenada a 125 anos, porque ela matou 5 filhos lá. E eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você tenha errado, ainda que você tenha cometido todos esses erros que eu falei aqui para você, Deus hoje, Ele quer te justificar, porque hoje você vai se tornar um justo. Como que você faz? É só você abrir a tua boca e dizer, pode ser em espírito, porque Deus conhece o teu pensamento: Senhor, eu peço perdão por os meus pecados, me transforma e me faz ser um homem de verdade. Eu já falei aqui, o meu maior medo é de ser um ser humano desprezível. Eu quero sair dessa terra e alguém dizer, o pastor Paulo fez falta. Eu quero sair dessa terra e quero ouvir também uma pessoa dizer assim, esse meu marido foi muito maravilhoso para mim. Eu quero lá na minha lápide, quando os meus filhos forem lá me visitar lá, ou visitar lá meu túmulo, e que muitos esquecem até, né, irmãos, de ir lá e limpar, né, irmãos, esquecem ali que tem uma pessoa querida lá, mas eu quero que os meus filhos, quando estiverem lá na minha lápide, eles falem assim, esse cara é responsável por tudo que eu sou hoje, em nome de Deus, ele fez tudo que ele podia.
E se você não quer viver uma vida desprezável na tua vida, que você uma vida desprezável e ser bênção na sua vida e na vida das outras pessoas, ouça o que a voz do Senhor teu Deus está te dizendo hoje. Seja justo, justificado, seja uma bênção. Hoje você é solteira e não tem filho, mas um dia você vai ter. Hoje você não tem mais filho, separou do primeiro, segundo casamento, não tem problema, mas o próximo vai dar certo. Não venha para a igreja para esquentar banco. Prove. É experimentar. Ta'an significa provem, ta'an, vejam. Provem como o Senhor, Ele é bom. Você tem sentido, aquele bichinho ali me mostrou, eu provei ali, eu consegui provar como o Senhor é bom. E provar Deus, como que eu vou provar? Para quem é literal aqui, né, irmãos, vou explicar bem. Como que eu vou provar Deus? Como eu provo uma pera? Como que eu vou provar Deus? Né? O que diz lá em Hebreus? Que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, como eu vou provar Deus? Daquilo que eu não vejo, mas eu tenho a certeza que Ele é real sobre a minha vida. Quando você entrar dentro do seu trabalho, você não está vendo nada, a empresa está até quebrando, mas você vai entrar e vai dizer, eu vou ser o melhor aqui. Essa empresa não vai, irmãos, eu sempre orei isso, essa empresa não vai suportar o quão grande eu vou ser aqui dentro. Essa companhia não vai suportar quão grande eu vou ser. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus quer que você prove isso, a vontade dEle é que você seja o melhor no teu trabalho, o melhor na tua área. É isso que Deus quer. Provem isso. Eu estou olhando, não estou vendo nada aqui, não estou vendo nada o quê? Por isso, quando você fala e você acha que Deus não te responde, você também não está sabendo provar Deus. Porque quando Ele não responde, também é uma resposta. Ixi, mas no português não entendi nada. Quando Ele não responde, é porque é para esperar, é a resposta. Aleluias! Eu estou lá esperando. Às vezes eu falo com a abençoada lá em casa, ela nem me responde. Às vezes, para ela, é uma resposta. Estou pensando, espera, não é agora, é a minha paciência, a nossa ansiedade de querer as coisas na hora. Não, para de dizer que quando você fala com Deus, Ele não te responde, porque Ele responde, quando Ele não fala nada também é a resposta, queridão. Continue orando, continue sofrendo, não esquente banco. Deus nos tem dado sabedoria para viver dentro da nossa realidade. Tem pessoas que demoram para entender, viver na sua realidade. Eu vou dizer isso. Eu prefiro, em vez de ter um iPhone 15 Pro e tudo mais, eu prefiro ter todo esse... Quanto que está um iPhone 15 Pro? Uns 12 mil, mais ou menos? Fala iPhone, né, irmãos? Eu prefiro o S25, né? Que eu gosto do Android. Mas quanto que está mais ou menos um iPhone aí, o mais caro? 6 mil? O mais Pro lá? O mais caro de todos. 15 mil reais. Eu prefiro ter todo esse dinheiro aí em cursos. Não é verdade? Por que você não vive de acordo com a sua realidade? A matemática de Deus, ela é diferente da nossa matemática. R$1 com Deus é mais do que com o inimigo. Davi resolveu se infiltrar no meio dos inimigos. Aí eu faço uma pergunta para você. Jó teve a vitória quando ele orou por quem? Pelos seus amigos ou pelos seus inimigos? Quem disse que foi quando ele orou pelos seus amigos? Quem acha que ele recebeu a vitória quando ele orou para os seus inimigos? Todo mundo, né? Pois é, irmão, está errado. Pelos seus amigos, pode abrir lá para você ver. E Deus virou o cativeiro, pode ir lá abrir a Bíblia, quem tiver aí o versículo pode ler aí para nós. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos, não foram inimigos. Por seus inimigos você tem que orar, irmãos, e ora também para os seus amigos. Aquela pessoa que está do teu lado. Hoje alguém veio me falar uns negócios aí, que saíram comentando sobre a minha vida aí, tal. Alguém que sai da igreja, né, e foi humilhado, tal, aí quer, né, falar mal da gente, né.
E aí eu estava conversando com a pessoa, eu falei assim, eu não me preocupo, escuta isso, eu não me preocupo em provar a minha honestidade para ninguém. Eu não me preocupo, você se preocupa? Tem gente aqui que Deus está falando que no seu trabalho, toda hora você tem que ficar mostrando para o seu chefe que você é. Para com isso, irmão. Para de sofrer disso. Sabe por que eu não me preocupo em mostrar quem eu sou e mostrar minha honestidade? Por dois motivos. A primeira, que quem me conhece sabe quem eu sou. Como diz o Arthur. Quem me conhece, cara, sabe quem eu sou. Eu não preciso ficar justificando nada para ninguém. E quem não gosta de mim, não vai querer saber os meus argumentos. Será que você tem isso confiado em Deus? Prove e vê que você é bom. Para de querer ficar mostrando, tentando ser. Não, cara, faz o seu trabalho, faz o seu. Prove e vê de como o Senhor é bom. Deus tem nos dado sabedoria. Para de gastar, guarde. Aquele que ganha 1.000, você tem que guardar pelo menos R$100. Alguém achou o versículo para nós colocarmos lá? Eu não lembro de cabeça. 10? O que está dizendo aí? Orar pelos seus? Viu? A gente vê errado. Significa que eu tenho que orar pelos meus amigos. Mas a gente ora pelos nossos inimigos para ter vitória? Não, eu vou orar pelos meus amigos. Cuidado com aquele que você está abraçando, aquele que te abraça, cuidado com aquele que te abraça, ele pode estar tentando te dar uma apunhalada nas tuas costas. Nós temos que orar pelos nossos amigos, às vezes você tem alguém que está ali do teu lado, querendo te apunhalar as costas, dizendo que é teu amigo, e não é teu amigo. Ore pelos seus amigos também, para que você seja livrado. Deus deu estratégia para Davi, ele se fez de louco lá no meio, o rei Aquis falou, deixa ele para lá, lá no seu trabalho, as pessoas vão falar, deixa ele para lá, quando você receber a promoção, quando você receber, olha, Deus está mandando dizer para alguém aqui que o teu chefe vai te reconhecer quem você é, porque você vai provar quem é Deus sobre a tua vida quando o currículo chegar quando chegar a notícia para o seu chefe. Vai chegar, Deus está me mostrando aqui, vai chegar aqui a notícia para o teu chefe, você dizendo assim, chefe, eu estou indo para outra companhia ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, diz o Senhor. Não te valorizou, vai te perder. Valorize a tua esposa, senão você vai perder ela. Valorize a tua namorada, senão você vai perder ela. Valorize o teu ministério, senão você vai perder ele. Até a vida. Valorize a tua vida, para que você venha ganhar ela. Faça exercício, não coma demais. Oh, aleluia. Cuide da sua saúde, porque a vida também não cuida da tua saúde, que ela vai te tirar ela. Sui de calabaço de canta. Aleluia. Viva a sua realidade. Para de querer ficar mostrando. Sabe qual que é uma das teorias aí uma das descrições aí do capitalismo? Sabe o que é o capitalismo real na sua essência? É a pessoa gastar o dinheiro que não tem para mostrar para aquela pessoa que ele não conhece. A gente passa a vida fazendo isso. Eu vou comprar um sapato que eu quero ver, que a irmã vai ver que eu chegou a tal lugar. Eu vou comprar uma blusa porque eu sei que essa blusa é a melhor do que a da Renata. Eu vou comprar, não é assim? Às vezes é assim. Eu vou trocar de carro, o que o pessoal vai... Não, viva a sua realidade. O consumismo é isso. Eu gasto dinheiro que eu não tenho para mostrar para pessoas que eu não conheço. Viva a sua realidade. No versículo 10 diz assim, põe lá para nós, Salmo 34:10 diz: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Põe lá para nós, 34:10. Os leões podem passar necessidade. Tem uma versão, irmãos, que é a versão sírica, e a Septuaginta.
Septuaginta, irmãos, reuniram aí, eu não vou falar muito, mas existem os 10 maiores sábios aí da Bíblia. Então os 70 eles traduziram o hebraico para o grego também. Então, lembra que o pastor fala? O hebraico ele foi escrito, né, primariamente em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Só que teve um momento que existiam aí 10 sábios aí da Bíblia lá, da época, né, rabinos, e eles pegaram a Bíblia do hebraico e colocaram tudo grego, para ficar mais fácil, ficar antigo e o novo. Chama Septuaginta. Na hora que esses sábios foram traduzir o Salmo 34, versículo 10, ali quando eles foram traduzir leões, eles traduziram por ricos. Então a palavra ali também pode ser traduzida por ricos. Os ricos podem passar necessidade. Lembra que você está olhando para aquele que prospera? Deus está mandando para você: o rico pode passar necessidade e fome, mas os que buscam no Senhor, de nada terá falta. Talvez você não tenha 1 milhão, mas você não tem o seu nome sujo. Deus está querendo limpar nomes aqui hoje. Sabe o meio que você vive? Talvez seja um meio de pessoas ali que não vivem uma realidade completa. Às vezes passa por cima dos outros, né? Para poder tentar ser alguma coisa. Não. Os ricos podem passar por necessidade e fome. E eles vão passar porque eles não são justos. Uma hora há recompensa para aqueles que estão fora da presença do Senhor. Mas os que buscam o Senhor, busquem ao Senhor, dê um glória a Deus bem alto. Você que busca ao Senhor, não passará necessidade. Um Deus que nunca nos deixa sozinho. Versículo 15, põe lá para nós. Os olhos do Senhor se voltam para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao meu grito socorro. Você não está sozinho. Sabe quando você era criança, tinha medo do escuro, e de repente você, eu não consigo achar a luz, de repente vem aquela mão quente e gostosa, que é seu pai e sua mãe segurando o teu braço. Vem aqui, Raquel, segura aqui. Aí ela fala assim: pai, o que aconteceu? Acabou a força? Não, filha, pode segurar que eu estou aqui contigo. É o que ele fala. Ele diz: atento ao seu grito socorro. Naquele momento que você mais precisa, ele te segura pela tua mão. E se você não tem pai, ele te segurou pela tua mãe. Se você não tem mãe, ele te segurou pela tua mão. Ele te segurou pela tua mão. Paulo lá no capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Olha só, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem os demônios, nem nada que seja alto, nem nada que seja baixo, nem qualquer outra coisa da criação. Quando Paulo fala aqui aos Romanos, ele fala de tudo. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não está sentindo Deus na tua vida, comece a ir atrás para sentir. Prove e vede como o Senhor é bom. E em último lugar, preciso terminar, as horas já se foram. Ele protege os nossos ossos. Ele protege todos os nossos ossos. Versículo 20 não fala que ele protege os ossos, ele protege todos. Por que, irmãos? Alguém lembra aqui dessa referência? Esse versículo ele faz alusão a João capítulo 19, versículo 36, que fala que quando Jesus estaria preso lá na cruz, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Olha só, irmãos, aqui é uma parte do evangelho que diz lá antes de Jesus aqui. E os ossos, né? Nós vemos ali João dizendo: nenhum dos seus ossos foram quebrados na cruz. Se nem Jesus, Deus permitiu que os seus ossos foram quebrados, saiba que Ele vai proteger você. Você não vai quebrar os teus ossos. Em nome de Jesus, nenhum braço, nada seu será quebrado. A tua empresa não será quebrada. O teu relacionamento não será quebrado. A tua conta não será quebrada. Nenhum osso será quebrado. Tem alguém aqui que está pensando que eu estou passando por uma crise, eu vou ter que vender meu carro. Eu vou passando por uma crise, vou ter que vender minha casa. Eu vou ter que vender meus equipamentos. Deus manda te dizer: prove e vede como eu sou bom.
Está faltando você provar, você não vai vender nada, você não vai voltar nada. Para de ser tonto e frouxo, me perdoa a palavra. Prove e vede como eu sou bom na tua vida. Rabassure cantas. Versículo 27, olha só, Deus vai confundir o inimigo. Lembra do tema da minha mensagem? Deus usa pessoas comuns para realizar coisas espetaculares. Davi se fez de louco. Deus até vai confundir o inimigo lá onde você trabalha. Deus vai confundir o inimigo, até a tua sogra, Deus vai confundir a tua sogra. Quem crê nisso? Deus vai fazer uma bagunça lá na cabeça da sua sogra, para ela gostar de você, na cabeça do teu sogro, na cabeça do seu cunhado, na cabeça do seu chefe. Deus está mandando dizer para alguém aqui, escuta, Deus está mandando dizer para alguém aqui, Deus já te mostrou que o teu chefe não gosta de você, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai confundir o inimigo sobre a tua vida. E o currículo vai chegar na outra empresa. E você vai glorificar o nome do Senhor. Aplauda a Deus, aleluia. Não podemos deixar de citar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Na época dos juízes, lá no capítulo 7, do versículo de Reis, existiam 135 mil soldados. Agora aqui não é filisteu, aqui é medianitas. 135 mil, está sendo registrado lá em Juízes. Lá fala, irmãos, que sobre a história de Gideão, 135 mil soldados dos medianitas. Israel usou Gideão para lutar com 32 mil soldados. Ah, é pouco. Pois é, Guilherme, Deus falou, é muito. A matemática de Deus, você não está entendendo, aleluia. Gideão falou, como é que eu vou fazer? É pouco. Não, Deus falou, é muito, diminui. E Deus diminuiu de 32 e foi para 20, e foi para quanto, irmão? 300 homens, canta labácia. Deus vai confundir o inimigo. Deus usa pessoas incapacitadas para realizar coisas inexplicáveis. Mas de repente eles não sabiam, eles tinham um diferencial, os céus estavam, é mentira, né, irmãos, aqui, não é mentira da Bíblia, mas se nós olharmos pela palavra de Deus aqui, não tinham só 300, não é isso? Os céus estavam do lado de Gideão, então ali, irmãos, de um braço eles estavam ali com as suas tochas, do outro braço os jarros, e do outro lado as espadas, eles quebraram as espadas, levantaram as tochas e gritaram, em nome do Senhor e do Deus de Gideão. E os medianitas saíram desesperados de lá. A Bíblia diz que os medianitas fugiram correndo e gritando. Deus usa, irmãos, pessoas incapacitadas. Olha só, Moisés era uma pessoa que nós falamos tanto dele, ele não conhecia a terra prometida, ele feriu a rocha, quantas coisas ele fez errado. Davi foi chamado de o homem do coração, segundo o coração de Deus. Ele cometeu um homicídio e ainda adulterou com a mulher daquela pessoa que ele morreu. Sansão, irmãos, foi traído por Dalila, né? Salomão, irmãos, com toda essa sua sabedoria e seu entendimento, diz que ele levantou um altar, irmãos, para deuses estranhos. Elias, chegou um momento que Elias falou assim, eu quero morrer, me mata, Senhor, aleluia. E Paulo, irmãos, com aquela espinho na carne que eles estavam passando, Deus usa coisas esquisitas para transformar em coisas extraordinárias, diz o Senhor. Deus usa coisas esquisitas. Você é esquisito? Quem é esquisito aí, dê um glória a Deus. Eu sou esquisito, aleluias. Aí outro dia estava fazendo o chat GPT, irmãos, é uma benção, Só não uso o chat GPT para coisas da Bíblia, que ele erra muito, né, irmãos? Mas eu estava ali, eu precisava fazer uma planilha, e eu precisava que uma planilha fizesse isso, fizesse aquilo, eu não sabia, fui lá, falei, chat GPT, faz um arquivo, um script em VBA,
que é programação, fazendo tal coisa. Ele fez, irmão, certinho. Fui lá, dei um Ctrl+C e tal. Uma planilha que eu demorava 2h30 para fazer, ele faz em 30 segundos. É muito bom ele, né? E eu vendo essa sabedoria desse chat GPT, você conhece ele ou não? Né? Que é a inteligência artificial, eu cheguei para ele e falei assim, chat GPT, vamos trocar uma ideia. E ele fala com você mesmo, sim. Se você fosse humano, a qual religião você pertenceria? Escuta isso. Não deixa nada te distrair, irmãos. Chat GPT, se você fosse humano, qual religião você escolheria? Chat GPT, se eu fosse humano, eu perguntei para ele, se você fosse humano, qual religião você escolheria? Muito boa pergunta. Essa pergunta é muito profunda e muito interessante. Veja bem, se eu fosse humano, minha escolha de fé, ou seja, a minha religião espiritual, dependeria de alguns fatores fundamentais que eu não abriria a mão. Primeiro, buscaria a verdade. Acho que até o chat GPT entende que nós gostamos da verdade, né, irmão? Então seja verdadeiro, porque nós cremos num Deus de verdade, viu, irmãos? Não minta, você que tem negócio próprio, não minta. Você quer perder o seu negócio, é mentir. Ah, mas eu precisava, tem muita mentira que me ajuda. Vai mentir, amigão, que você se lasca. Porque você não se torna justo e Deus te pagar por tudo. Coloque a sua vida em... Não minta. Voltando aqui. Aí ele fala, eu ia atrás da busca da verdade. Coisa que fizesse coerência internamente. Olha, uma máquina falando. Que fizesse sentido dentro de mim. Eu queria algo que tivesse impacto espiritual dentro de mim e ético. Sabe o que é ética? Ética são bons costumes. É tudo que a gente fala aqui o tempo inteiro. A Bíblia é pura ética. Então eu gostaria que tivesse algo que fizesse impacto dentro de mim, algo que mudasse o meu comportamento, porque eu entendo que o comportamento do homem tem feito ele passar por muitas situações difíceis. O chat GPT está falando. O ser humano a cada dia mais passa por situações difíceis. Se eu fosse ser humano, eu gostaria que algo espiritual e ético mudasse o meu comportamento, que tivesse em mim uma transformação real. Vejo essa falta nos seres humanos. Olha o chat GPT dando uma lição de moral, hein, gente? Gostaria de buscar uma religião que fosse transformadora, não transformasse somente a minha vida, mas também a vida da sociedade. Não é um sonho isso? Já pensou, não precisar de juiz, não precisar de advogado, ninguém brigar, né, irmãos? Pensa. Então o que ele buscaria isso? Parece que o ser humano não pensa em si próprio. Analisando a partir do que eu conheço, seria o cristianismo. Na hora eu glorifiquei, falei até em línguas naquela hora. Analisando a partir do que eu conheço, seria o cristianismo, especialmente na figura centrada em Jesus. A sua religião, a sua igreja, ela está centrada em Jesus? Às vezes alguém fala, ah, pastor, mas pode colocar esse louvor? Irmão, é centrado em Jesus. É cristocentro? É Cristo. Vai colocar lá. É Cristo. Então ele está falando de outras religiões. Está falando centrado em Jesus, que tem religião do cristianismo que não é centrado em Jesus. Seria o cristianismo especialmente na figura centrada em Jesus. Oferece algo e uma proposta singular. E me arrepio, então eu arrepiei na hora. Um Deus que se fez homem, sofre pela humanidade, morre, ressuscita, oferecendo redenção, ou seja, pagar os meus pecados, uma graça e um relacionamento pessoal. Você sabe o que é graça, né, irmãos? Eu falo muito isso. E um relacionamento comigo pessoal. Olha, isso não é apenas uma doutrina ou um ensino, mas uma proposta de transformação interior, baseada não no que a gente faz, mas do amor de Deus incondicional. Quer dizer, Ele nos ama mesmo sem você merecer, incondicional. Outras tradições religiosas, como o budismo, islamismo, hinduísmo, espiritismo, filosofias não teístas, ou seja, aquelas filosofias que não acreditam em Deus, também oferecem alguns caminhos bons, espirituais, que desenvolvem uma ética, uma compaixão e um sentido melhor para a vida, mas partem de pressupostos bem diferentes de um Deus que criou o universo e que se está
dentro de mim. O cristianismo é muito mais que isso. Gostaria de ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Você que esquenta o banco, irmão, em nome de Jesus, muda a sua atitude. Aleluia! Gostaria de um relacionamento com esse Deus. Um relacionamento pessoal, de um Deus que me conhece, que me ama, que caminha comigo, que oferece não apenas simplesmente ensinamentos, mas uma vida de graça e perdão. Provavelmente eu me inclinaria ao cristianismo, especialmente ao cristianismo que vive o ensino de Jesus na prática, no amor, na misericórdia, na justiça, cuidando do próximo, na inclusão dos marginalizados, das pessoas simples e pobres. O ChatGPT entende que nós, por mais saber, não sabemos nada. Nós não cuidamos do próximo, nós não amamos a nossa mãe, nós não amamos o nosso pai, nós não fizemos o que você fez essa semana para ajudar o seu semelhante. A favor daqueles que são marginalizados, incluir eles. E uma filosofia que transforma de dentro para fora. Como um remédio que você toma para ficar com a pele bonita, você fica passando creme. Irmã, para com isso. Se você não bebe água, se você não come direito, não adianta creme que for, você vai continuar com esse monte de cara de como é que chama aquele negócio? Cara de maracujá de gaveta. Se você não ri também, você deu esse sorriso, centenas e centenas de músculos mexeram o teu rosto para exercitar o teu rosto. Não adianta, o cristianismo ele é uma cura, é um remédio de dentro para fora. Quero deixar claro que isso não significa que eu deva desprezar as riquezas de outras religiões que possuem beleza, sabedoria, prática e ajudem até o ser humano a viver uma vida absolutamente singular. Mas, radicalmente, eu encontro isso na proposta cristã. O Deus do cristianismo, um Deus que apenas exige do ser humano somente que ele suba até ele na paz. De um Deus que ele só quer que você dobre o teu joelho e fale com ele. De um Deus que quantas madrugadas você passa inteira e você acorda para fazer um xixi e não tem coragem de orar 5 minutos e louvar a esse Deus, rabaço e decanta rabaia. De um Deus que tem depositado todos os meses o teu salário, ainda que seja pouco, rabaia, mas ele não tem deixado secar. Sobre a tua vida não tem faltado, meu pai não me amou, minha mãe não quer saber de mim, mas tem pingado sobre a tua vida o amor que vem de outro lugar. Prove e vede como Deus é bom sobre a tua vida. Como dizia o meu pai, sabe, está pingando lá, é pouco salário, mas está pingando todo mês, agradeça a Deus. Nunca abra a tua boca para dizer, eu ganho pouco, Labaia, porque Deus tem te dado isso. Um Deus que desce até nós, que diz, buscai a mim e vos acharei, ele ainda diz, no final de sua palavra. Eu quero fazer uma proposta para você hoje, aleluias. Um Deus que diz, de nada você terá falta. De nada você terá falta. Sabe da marmita? Um dia estava a Karine andando na escada, sentiu um cheiro de marmita, talvez seja uma marmita de 2 ou 3 dias que tinha lá. Era o Guilherme que estava comendo a marmita. E a Karine desesperada, Senhor, quando eu vou casar? E a Zezinha falando, essa menina, quando ela vai parar de chorar? De um cara que uma vez virou para Deus e diz assim, Senhor, eu quero ter amizade. Será que alguém já orou para ter amizade comigo? O Guilherme é um cara abençoado. Sabia, Guilherme? Um cara, um dia, ajoelhou e falou, Senhor, eu quero ter amizade com o Guilherme, irmão. Olha, será que alguém já orou e quis amizade comigo algum dia? O Luan. O Luan disse que um dia chegou e falou assim, Senhor, eu quero ter amizade com ele. Olha lá, são 2 melhores amigos. Você crê e prova que Deus é bom sobre a tua vida?
Alguém que de repente você está andando no ônibus ali, de repente você encontra o amor da sua vida. De repente alguém vai e fala assim, você vai num rolezinho, como eles falam. Está lá no rolê o Guilherme e a Karine, mas o Luan, e aparece a Ita. E aí se apaixonam, vão casar aí agora, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão disso que você é, disso que eu sou. E eu vou sair daqui porque essa palavra não fala só comigo, não. Você fala, o pastor. Não, irmãos, essa palavra fala também, corta no meu coração. Aleluias. Coloca a mão no teu coração assim, ó. Aleluias. Nós vamos dormir com essa bebezinha aqui essa noite, hein? Pastor, quem é o nosso pastor? mestre, Repita assim. de nada eu tenho falta. Pode ser que está faltando, não importa, mas amanhã vai vir a provisão. Diz, ó. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. Senhor meu Deus, cuida, Deus querido, dos teus filhos, ó Pai. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. De nada tenho falta. Quando estou Abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. de nada tenho falta. Quando estou Abatido, quando estou. em Isso tem que eclodir dentro do teu coração. tenho falta. Não importa como Deus vai fazer. De nada eu tenho falta. Aleluia. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Jeová Shalom. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, diante da tua presença, Senhor, eu te peço, Pai, de nada nós teremos falta, porque eu sei, Senhor, que o Senhor confunde as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, faz assim com a tua mão. Temos uma vida para Jesus? Alguém? É. Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor quer voltar hoje? Amém? Alguém que estava desviado quer voltar hoje? Amém? Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa. De nada temos falta. E para completar, né? Estamos na hora dos dízimos e das ofertas. Estão ali os 2 QR Codes. Temos o Pix. Fiquem à vontade para ofertar na casa do Senhor, dizimar com alegria. A palavra do Senhor diz que aquele que dá e entrega ao Senhor com alegria, ele se alegra. Amém? E de nada temos falta. Nessa parte, quem prove e veja como o Senhor é bom. Amém? Fiquem à vontade. Amém?
Amém? Se coloquem de pé, estendam as suas mãos aqui para frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, os dízimos das ofertas, aqueles, Senhor, que dizimaram através do QR Code, do Pix, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai, que tem, Senhor, sustentado a tua obra, que tem sustentado, Senhor, essas portas abertas, Pai, para que mais e mais pessoas se rendam a Ti, para que possamos, Senhor, sermos transformados, Pai, dia após dia, Pai. Abençoa, Senhor, cada um dos seus irmãos que se importam, Pai, com a tua obra, que se importam, Senhor, com o dever, Senhor, do dízimo e da oferta, Pai. Abençoa, Senhor, supre as necessidades de cada um, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais um culto. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que estamos aqui. Graças, Senhor, a esse povo, Senhor, que abençoa a tua obra. Obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, por favor. Ela é muito fofinha dirigindo o culto, né? Lindinha, lindinha. Queridos, o nosso chá de mulheres é o próximo sábado, às 15 horas. Será uma grande bênção. Tá bom? Se você quiser maiores informações, é só procurarem os nossos irmãos aí. Queria que você fizesse seu pedido de oração. Se você quiser falar algo, uma dúvida, crítica ou sugestão, você pode colocar ali no Fale com o Pastor. Toda quinta-feira às 20 horas temos o nosso culto e toda quinta tem um caldo aqui. Semana passada fizeram um caldo de mandioca, foi uma bênção. E agora a quinta-feira terá de novo, né? Terá? Ó, até agora ninguém falou nada, né? Amém? Mas todas as quintas-feiras sempre é uma bênção. E eu quero agradecer, irmão. Não vou falar nomes, mas todos que têm nos ajudado também. Se quiser fazer uma oferta, parece que eu acho que uns R$100 dá para fazer, né? 80. Se você não sabe cozinhar também, vai lá, procura os irmãos, dá lá uma graninha para eles lá e eles fazem também. Acho que os R$80, é isso, pastora? Os R$100 dá para fazer um caldo bem legal aí, às quintas-feiras, para esquentar a nossa quinta. A nosso bate-papo com os homens já está confirmado. 90% já escreveram lá que vão participar. E eu quero que você, mulher, force o seu marido aí, se puder, né, irmãos? Será uma bênção. Nós vamos fazer, sem ser esse sábado, que é o Chá das Mulheres, no outro sábado, às 19h30, o nosso bate-papo com os homens. Como eu vou participar? É de graça, é só você falar com os nossos obreiros. Eu quero participar do bate-papo com o homem. Vou fazer uma palestra sobre casamento, namoro, ministério, finanças, vou falar sobre finanças também. E vamos falar de um assunto importante para nós, que somos homens, que é a pornografia, irmãos. Nós vamos falar bastante aí dados científicos e coisas importantes e principalmente como sair disso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Toda vez que você vir à igreja, irmão, tenha o costume de trazer um alimento para a gente montar as nossas cestas. Um arroz, um feijão, um café, tá bom? Que é uma bênção em nome de Jesus. Vamos orar então, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor, os seus filhos, os leva para casa, Senhor, cheio da tua vitória. Eu sei que o Senhor vai usar, Senhor, nós que somos incapacitados, nós que somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. E que o Senhor possa transformar a nossa vida em qualquer setor que a gente estiver. Na nossa casa, no trabalho, na faculdade, na família. Nos torna, Senhor, cada dia mais seres humanos melhores e dignos, Senhor, de fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos assim. Queria pedir para os jovens, os adolescentes, não esqueçam de assistir o culto. Amém? Deus estava falando muito aí, já que vocês tiveram salinha hoje lá. Então, os adolescentes, pega lá o culto. Não precisa assistir todo o culto. Vai lá na hora da palavra e ouça a palavra. Todos os adolescentes. Tá bom? Que o Senhor está falando ao meu coração que quer falar com adolescentes aqui. Tá bom? Então pega lá o celular, a sua casa, coloca lá na palavra e assistam. Amém, irmãos? E também todos que estavam em trabalho, também os nossos obreiros e cooperadores aqui, que você não pôde estar aí trabalhando, coloque lá para você ouvir, que a palavra falou muito aqui nesse lugar. Amém? Senhor, meu Deus, abençoe os seus filhos grandemente e dá a vitória. Levante suas mãos assim, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e